Olá, Oi, Mari! boa noite, tudo bom, Bem, querida? não, sempre linda, né? Sempre muito linda. Imagina você também, Ni, tá toda linda. Fiquei Boa muito noite, feliz que você pessoal. aceitou aqui o meu convite para falar para o pessoal sobre libido anticoncepcional. Eu já estou sabendo que tem uma novidade no mercado, né? Sei, trouxe Ah, aqui em primeira mão para mostrar para vocês. muito bom isso! Sabe o que eu gostaria que você fizesse primeiro? Fala, minha querida. Fizesse uma breve apresentação, porque de repente as minhas seguidoras podem não Sim, conhecê-la. sim, vamos lá. Então, boa noite a todos, muito prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Mariana Ala. E eu sou ginecologista, minha formação foi de ginecologia e obstetrícia, depois eu fiz ginecologia endócrina, e aí eu me especializei nas áreas de envelhecimento saudável e depois eu fiz nutrologia. Então hoje eu trabalho com a medicina do estilo de vida, que é a medicina funcional, que é a medicina preventiva. Tá? Então, a nossa ideia, acima de tudo, não é tratar doenças, mas sim trabalhar com uma prevenção, né? Com, assim, se eu falar para você que assim existe uma pílula mágica que evita de você ter 80% de doenças do coração, de diabetes, todas as complicações. Essa pílula mágica chama-se vida saudável, né? O difícil é a gente fazer esse passo. Então, eu acho que assim, fugindo um pouquinho do nosso tema, a gente não pode nunca esquecer da atividade física, da alimentação, e é isso tudo que a gente tem que falar para as pessoas que estão ouvindo. Agora, o assunto de hoje é muito legal, né? Vamos falar Muito do que legal. importa. Sextou, né, Nívia? Sextou, Sextou. Vamos falar de exatamente. libido, que a gente adora. E saber quais são os métodos contraceptivos, né? O que a gente tem no mercado, o que pode melhorar a libido, o que pode piorar a libido, se realmente isso existe algum risco de algum anticoncepcional piorar. E aí eu achei super legal, porque as pessoas mandaram perguntas pra gente, eu tenho algumas aqui também. E acho que a Ah, gente podia começar, de repente, falando dos tipos, né, de anticoncepcionais. O que que você acha, os Ney? tipos do que o anticoncepcional dá uma interferida na libido, o que você prefere? Ah, você quem sabe? Eu acho que a gente pode apresentar os métodos, porque eu acho que as pessoas ainda não conhecem todos os métodos que estão disponíveis, né? A gente pode passar um Uhum. briefing sobre quais são os métodos mais comuns. A gente sabe que hoje a gente tem mais de 100 milhões de mulheres tomando pílula, né? A pílula contraceptiva, ela é assim, é o mais aceito, é o mais comum. A gente consegue até comprar sem receita, né? Muita gente acaba até se automedicando. Pessoal, não façam isso, que não é legal, tá? Então, automedicação, não, converse com seu médico, porque existem contraindicações, como qualquer remédio, né? Então, qualquer Sim. medicação, a gente precisa saber se a gente pode usar ou não, se tem se tem alguma contraindicação. Bom, a gente sabe então que existem as pílulas combinadas, que elas podem ser orais, a gente tem os adesivos, a gente tem o anel vaginal. Até eu trouxe a periquita aqui para vocês, para mostrar como que a gente coloca o anel vaginal. Então, algumas pessoas que usam. Eu achei um elástico de cabelo porque eu não tinha o anel aqui, mas ele é transparente, né? A gente coloca o anel vaginal lá dentro. Depois a gente pode falar sobre ele. Aí existe a injeção, aí existe o adesivo, né? E aí existem as injeções mensais, as injeções trimestrais, existe o implante, tá? Cuidado para não confundir o implante que vai aqui no braço com aquele implante que o pessoal coloca no bumbum, que é a gestrinona, que o pessoal chama de chip da beleza, que a gente pode falar sobre ele também. E aí Podemos mesmo. existe os métodos comportamentais, né? Tabelinha, coito interrompido, que se for feito direitinho funciona muito bem. E a gente tem que falar, óbvio, né, da camisinha, que acima de tudo protege as doenças sexualmente transmissíveis. E eu deixei para falar por último do método que eu mais gosto, que é o DIU, né, o dispositivo intrauterino, que pode ser o DIU de cobre, pode ser o DIU medicado, né? E o cobre com prata, e as variações, aí a novidade que eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Então, isso depois a gente fala sobre os tipos de DIU. Perfeito. E aí, qual que você quer?
falar primeiro. Vou deixar na sua mão, que você que aqui quer Ai, esperar. que chique! Eu falo, mas eu falo muito, viu? Então, de vez em quando eu falo, Ai, tem mas que é tirar. super bom. Tem que tirar quando eu vou dar entrevista, alguma coisa assim, eu falo, gente, tira o microfone da minha mão, corta o som dela, porque senão ela não para. Né? Eu acho que a gente pode perguntar para o pessoal que está aqui com a gente assistindo quais são os métodos mais usados. Então, conta pra gente aí o que vocês estão usando. Tá? Vocês estão usando camisinha, vocês estão usando tabelinha, vocês estão usando coito interrompido, vocês estão usando injeção. Conta pra gente saber. Né, o método que está aí, realmente, normalmente a pílula é o mais importante, né? E é um método bem seguro. Essa história da pílula é muito legal, né, Ni? Acho que assim, aproveitar que a gente tem um pouquinho de tempo, a gente pode até falar sobre ela. Lá em 1960, foi um super divisor de águas, porque foi o momento que a mulher descobriu que ela podia, assim, ter sexo pelo prazer, não só pela parte reprodutiva, mas sem o medo de uma gestação, né, indesejada. E, infelizmente, metade das gestações são indesejadas, né? Então, você vê que é um número, até hoje, é um número muito grande. E aí, se essas mulheres tinham essa opção de ter a vida sexual ativa sem tanto medo, a pílula foi um divisor de águas pra gente. Então, foi uma coisa muito legal. Agora, a gente tem que falar uma coisa, né? A pílula, infelizmente, são hormônios sintéticos, né? Mesmo as pílulas mais novas, que elas são sempre dois hormônios. Um é derivado de um hormônio sintético, o outro é um pouco mais parecido com o nosso, nós mulheres, mas essa parte que tem o hormônio sintético, ela realmente pode ocasionar coisas ruins na nossa saúde. Né? E aí que entra a questão da libido, né? Da sexualidade. Bom, libido, olha a Glaucia do Sameb, bom te ver, minha linda. Libido, gente, libido é uma questão multifatorial, né, Nívia? A gente sabe que não adianta eu estar aqui falando para vocês 1 hora de hormônios, de pílulas, de remédios, se o principal está aqui dentro, né? Eu sempre brinco e falo, esse é o nosso maior órgão sexual, né? Então, não existe libido sem admiração, sem respeito, sem carinho, sem atenção. Então, isso acima de tudo, né? Então, infelizmente, não adianta só assistir a live de libido e sexualidade e falar, agora eu vou escolher o método certo, né? E vai estar tudo certo, porque não depende só disso, né? A gente entra todas na parte de fantasias, né? De erotização. Então, infelizmente, as queixas de perda de libido são muito comuns, né, em todas as idades, e principalmente nas mulheres depois da menopausa, que até 88% das mulheres podem ter queda de libido nessa fase. Né? Mas aí, como o nosso assunto é de contracepção, então deixa essa parte da menopausa para lá, a gente pode até depois falar uma outra vez. O que eu tenho para dizer, que é uma pergunta muito comum, é: pílula tira libido? O que você acha? Eu meio que sei a resposta, vou deixar pro pessoal, né? Vamos lá, pessoal. O que vocês acham? Oi, Sá, oi, Li, pessoal entrando. Gente conhecida aí, eu vi a Fabi, eu vi a Josi, eu vi a Pati. Que Sim, gostoso, que gostoso. Bom, quando eu falo para vocês sobre libido, qual é o primeiro hormônio que vem na nossa cabeça? É a testosterona, tá? A testosterona é um hormônio anabólico, é um hormônio esteroide, é um esteroide sexual que está totalmente ligado com a nossa sexualidade, né? Eu odeio quando as pessoas falam, é um hormônio masculino. Gente, masculino nada, é um hormônio que nós, sabe, nós mulheres temos e os homens têm também. A diferença é que eles têm 20 vezes mais do que a gente, né? Então sim, não é à toa que a libido no homem é um pouquinho maior do que na mulher, na maior parte das vezes. Mas esse hormônio é o responsável pela nossa sexualidade, sim. Tá? E aí, quando a gente fala dos distúrbios sexuais, então, quais são, né? O distúrbio da excitação, da libido, do orgasmo, a gente tem que pensar, em primeiro lugar, se essa parte hormonal, metabólica, tá funcionando direitinho, né? E a síndrome da deficiência androgênica é muito comum. Aí, você precisa, antes da gente pensar em pílula, que pílula abaixa hormônio, sim. O que mais que abaixa? O que mais que abaixa a testosterona? Que a gente pode falar que é interessante. Sedentarismo, excesso de açúcar na dieta. Então, aquela pessoa que come muito açúcar, toma muita bebida alcoólica, come muito arroz simples, ou doce, ou sucos de caixinha.
Tem uma dieta inadequada, então falta zinco, eu preciso de zinco para fazer testosterona. Então são outras coisas que a gente não pode deixar de lado. Antidepressivos, perfeito. Bom, eu adoro falar sobre os antidepressivos, né? Então a pessoa chega para mim e fala assim, doutora, eu tô tomando fluoxetina, mas acabou minha libido. Eu falo, não é fluoxetina, foi o que você tinha, né? Porque acabou. Aí, não, então vamos tomar paroxetina. Não, é paroxetina. Então, infelizmente, esses antidepressivos, inibidores da recaptação de serotonina, eles fazem a gente diminuir libido mesmo, tá? Por mecanismos vários, não é nem só pela testosterona, mas você imagina, né? Como que é o orgasmo, né? Como que é essa coisa do desejo, excitação e orgasmo? A gente tem, antes de iniciar, assim, quando tá próximo do orgasmo, a gente tem aquele aumento da adrenalina e logo depois a gente tem uma descarga de dopamina e de serotonina, que são os hormônios do bem-estar, que fazem super bem pra gente, que a gente fica relaxadinha. Agora, se você tá relaxadinha 100% do tempo, você não tem vontade, tá? Então cai muito a libido, né? Isso realmente, as pílulas contraceptivas também pioram. E aí, uso de corticoide crônico, hipotiroidismo, sedentarismo, falta Verdade, de sono. Como? é verdade, o hipotiroidismo. Por O isso que a gente hipotiroidismo. O sempre de olho para como tá a Sim, sim. situação. E aí as pessoas às vezes falam assim, mas se tem hipotiroidismo, não tenho o que fazer. Claro que tem. Eu falo, eu tenho hipotiroidismo, sabe? Eu Meu também hipo tá... tenho. Eu tenho também. E tá super reguladinho. Então tudo depende de uma alimentação, depende de uma medicação correta, né? Então nesses casos a gente consegue mexer e consegue arrumar. Agora, qual que é a questão da pílula, né? Por que que a pílula diminui a libido? Bom, a gente tem dois componentes na pílula, né? O derivado de estrogênio e um progestágeno. O derivado, esses dois hormônios, eles vão lá no nosso cérebro e fala para as nossas gonadotrofinas. Para de funcionar porque a gente precisa inibir a ovulação. Para inibir a ovulação, eu preciso diminuir esses hormônios, tá? Então, o nosso estrogênio, eu peguei acho que foi ontem, uma menina que me mandou os exames, foi ontem ou anteontem. Ela tá tomando pílula há um tempão e ela tem enxaqueca. E aqui eu faço um adendo. Pessoal que tem enxaqueca não pode tomar pílula combinada, tá? Pílula com estrogênio na forma. Não pode, porque isso aumenta muito o risco de trombose, né? Trombose, na verdade, o risco já aumenta em qualquer usuária, né? Se forem as pílulas mais antigas, aumenta em torno de 3, 4 vezes. Se forem algumas mais recentes, até 8 vezes. Então, existe esse risco de trombose que a pílula realmente faz. Mas e por que que vai cair a libido, né? A gente está aqui fugindo do assunto, falando da trombose, mas por que que cai a libido? Então eu bloqueei o meu estrogênio. Essa menina que eu tô contando de anteontem, ela tava com... O estrogênio dela tava 0,5. Você fala, poxa, se o estrogênio tá zerado, o que que tá acontecendo com a periquita dessa mulher, por exemplo? Fica seca, tá? Porque o estrogênio, ele é responsável pela lubrificação, pela umidificação da mucosa vaginal, tá? E outras coisas também é importante. A pílula vai interferir nisso e a pílula bloqueando o LH, que é o principal hormônio lá, que é uma gonadotrofina lá no cérebro, que fala para o seu ovário, faça aí testosterona. Ele bloqueia ela. E aí a sua testosterona vai lá pro chão. E eu vejo sempre, Carol, querida, e eu vejo sempre o pessoal com a testosterona clau, com a testosterona lá no chão, super baixo, usando pílula contraceptiva. Ai, doutora, mas não tem uma mais moderna? Pessoal, infelizmente, não. O anel vaginal, ele poderia até mexer menos no SHBG. Então, vamos saber o que é SHBG. SHBG é o que eu chamo de carrinho, tá? É uma proteína que se gruda na testosterona e leva a testosterona para passear de um lado para o outro. Só que, se eu tenho muitos desses carrinhos, toda a testosterona está grudada neles. E ela não tem a forma livre para agir. E é a forma livre que é responsável pela libido. E, gente, testosterona não é só libido, né? Testosterona entra toda a parte cognitiva. Tem um estudo que eu sempre conto desse estudo que foi feito com ratinhos, que eles castraram os ratinhos, tiraram toda a produção hormonal desses ratinhos. E eles foram estudar a plasticidade neuronal, a conectividade entre um neurônio e outro. E acabou.
Tipo, eu falo, os neurônios não se falam, os neurônios não conversam. Né? E aí, o que eles fizeram depois que os ratinhos? Eles deram hormônio de novo, deram testosterona de novo. Sabe o que aconteceu? Refez essas conexões. Então, hoje a gente trabalha com a testosterona em casos de Alzheimer, de doenças de degeneração cerebral. E aí volta no anticoncepcional. Eu vou tomar um trem que me baixa testosterona desse jeito? Sabe? É complicado. Eu vou tentar ser o mais imparcial possível, mas eu acho que isso vai ser meio impossível. Normalmente eu não tenho a pílula contraceptiva combinada como uma primeira opção. Eu não gosto de usar a pílula, eu não, normalmente as minhas pacientes, eu escolho outros métodos, desde comportamentais ao DIU, e eu vejo um benefício muito grande, não só pela volta da testosterona, mas pelo estrogênio também. E aí, tem mais, né? Tem uns estudos falando de risco de câncer de mama, que pode aumentar, de risco de câncer de colo, fora a trombose. E fora a deficiência de vitamina B12, que aí piora mais a memória. Então, olha só, você tem vagina ressecada, você tem queda de libido, porque cai testosterona, e sem testosterona, o que mais? Qual mais a função importante da testosterona? Massa muscular. Reposição de testosterona, minha mulher, a gente fala, boa, Márcia. Então, assim, o que acontece? Se a gente não tem testo, a gente não faz massa magra. Então, aquela menina treina. E não chega em lugar nenhum. Exatamente. Fica muito mais difícil de ter massa magra. Tá? E aqui ela perguntou, então, quem toma antidepressivo e toma pílula contraceptiva, por exemplo, precisa repor testo? Até poderia. Mas pensa comigo, se eu tô cheia do tal do carrinho, que é o SHBG, e aí eu vou colocar mais testosterona em cima, esse carrinho vai grudar. Então, não faz muito sentido, né? Seria muito mais inteligente a gente pensar num outro método que não interferisse tanto aí com a nossa testosterona. Interessante. Né? Interessante. Eu tomei anticoncepcional por 18 anos. Eu tomei 17. Dureza. A gente tem um risco aumentado, tá? Acima de 10 anos o risco de câncer de mama até dobra, mas normalmente depois que a gente para, a gente tem a volta ao risco bem próximo do que era antes. Sim. Mas para que vai fazer isso, né? Se tem outros métodos tão bons, né? Então, assim... hoje a gente tem essa consciência, a gente tem mais informações. Lá atrás não tinha. Não tinha. Todo mundo, assim, se ia na ginecologista, ela mandava você. É verdade. É verdade. Olha que pergunta boa. E o DIU de cobre interfere com a libido? Então, vamos lá, né, pessoal? Olha só. O que é o pior? Qual que é o problema do uso desses contraceptivos que eu falei para vocês? É o componente estrogênico, que aumenta muito o SHBG e que bloqueia nossas gonadotrophinas, que é aqueles hormônios do cérebro. E aí, isso bloqueado, realmente a gente fica com menos testosterona. O DIU tem hormônio? Eu tô falando do DIU de cobre. Não tem hormônio nenhum. Então, pronto. Resolvido. Bota o DIU de cobre, gente. Acabou. Ah, mas não pode em quem não teve filho. Para com isso. Pode sim. Pode, né? Pode de prata. Então, realmente, se eu fosse falar para vocês, interfere na libido? Interfere positivamente, porque aí você não fica com medo de engravidar, né? É claro. Verdade. Como o DIU tem risco de engravidar, o DIU de cobre ele tem uma taxa de falha de até 3%. Então, ele tem uma taxa um pouquinho maior. E uma outra coisa que eu não gosto muito do DIU de cobre é que ele sangra muito. Então, às vezes, meninas, por exemplo, é uma menina que é uma atleta. E se ela sangrar demais, cai muito a hemoglobina dela, e aí a oxigenação dos músculos fica pior, então cai o rendimento esportivo dela. Então, para essa menina não é legal. Ou então uma outra que tem endometriose, que já tem uma adenomiose, que sangrou horrores e já é anêmica, nem pensar. Ou aquela que morre de cólica, não vai colocar que vai piorar, tá? Aí nesses casos, a gente tem o DIU hormonal, né? Que é o DIU Mirena. Que o DIU Mirena, embora ele tenha um hormônio, o que ele tem é o levonorgestrel, que é um derivado da progesterona. Ele não tem estrogênio. Então ele não vai fazer aquele mecanismo do carrinho, ele não mexe nessa KBG. Então a sua testosterona tá sempre igual, tá? E tem que tomar cuidado, né? Com o DIU tem risco de engravidar. Como eu falei do DIU de cobre, o DIU Mirena, vou falar nome comercial, até eles me chamarem a atenção. Daqui a pouco eu vou fazendo esse monte de live, falando o nome comercial de tudo. Daqui a pouco eu vou tomar bronca. Mas a gente vai indo, né, Ni? Enquanto puder.
É que fica mais fácil, Mesmo porque, né? sobre o Mirena, tem muita pergunta sobre o Mirena. Vamos falar sobre ele, tá? E aí o Mirena, gente, ele é muito seguro, tá? A taxa de falha é de 0,2, significaria assim, vai, 99,8% de eficácia. Eu brinco, eu falo, olha, gente, eu tenho, sei lá quantos anos de medicina, já deixa pra lá, mas eu nunca vi uma mulher que tivesse engravidado de tio Mirena. Tá, eu nunca vi nem história, nem que alguém contou. Então, isso pra mim, assim, é uma coisa totalmente de cobre já. Até o pessoal fala, ai, mas e aquela coisa do nenezinho da internet, aquela imagem da internet com o nenezinho com o Dil na mão, né? Todo mundo viu aquela imagem, todas meus pacientes, doutora, socorro, pelo amor de Deus. Não, gente, aquilo provavelmente... Eu já fiz um parto de Dil de cobre, que eu tirei o nenê e tirei junto o Dil. Então, realmente... Ai, ó. Boa pergunta, ó. Dil Mirena, engorda, ganhei até 3 quilos. Vamos falar sobre isso? Boa pergunta. Boa pergunta. Combinação Mirena, acho ótima a combinação de Mirena e antidepressivo. Na verdade, eu acho ótima a combinação de Mirena e estilo de vida, né? E deixo o antidepressivo lá para os casos que precisam muito. Porque é difícil, né, Nia? Não sei se você sente isso, mas assim, hoje a sensação é de que as pessoas não podem mais sentir dor. Sabe? Que precisa tomar antidepressivo para tudo. Gente, olha, eu faço minha suplementação, eu faço meus exercícios, se eu como direitinho, eu faço tudo que tem que ser feito. Esses dias eu acordei numa bad, numa tristezinha chata, que eu falei, gente, mas não sou eu. Eu falei, Mariana, sossega, permita-se. Tudo bem estar um dia chateada, tudo bem estar um dia de saco cheio, tudo bem estar um dia... Eu tenho que estudar todos os dias, então eu tenho ficado em casa, quando eu não estou atendendo, eu estou estudando. E aí eu falei, eu não consegui chegar no meio do livro. Eu falei, para de ser louca. Não precisa essa cobrança toda, né? Ainda mais agora que esticou a nossa quarentena, a gente vamos aproveitar para estudar mais, né? Isso está sendo muito interessante. Eu tenho assistido umas lives lindas, estou aprendendo um monte de coisa. Também. Não é bacana? E eu acho que a gente tem que se permitir. Faz parte, a gente tá um dia mais tristezinho. Essa semana mesmo, eu senti um pouquinho mais para baixo. Você sentiu também? Eu acho que é o tempo que deu uma esfriada e juntou tudo. E essas notícias ruins que vão chegando na nossa cabeça. A televisão, de casa, eu já nem ligo. E eu falo para todo mundo, pessoal, não liga. Sabe, a não ser que seja para assistir uma sériezinha aí no final do dia da Netflix, beleza. Sim, agora, se não for isso... Só um bobinho, para fazer bem pra cabecinha, sabe? Só para esfriar a cabeça, né? Filminha aguinha com açúcar. Também acho. Apoio super. Eu falo, gente, para de assistir essas coisas, porque isso realmente, cada vez que você assiste um filme de guerra ou tem uma notícia de mais mortos, de não sei o quê, isso vai lá no seu cérebro e faz uma liberação de citocinas inflamatórias que te fazem mal, sabe? Já tem um monte de estudo mostrando que o aumento da inflamação é o principal responsável pelo câncer. Poxa, então imagina, você pode evitar de uma forma tão simples. Vamos tentar evitar, né? Não tem porquê. Mas e o ganho de peso? Olha que observação interessante. Não pode ficar triste a senhora levantando a sua linha. É verdade. Olha que coisa interessante, né? Todo mundo. O que não pode, o que eu acho que não pode, é assim, triste a gente pode ficar assim. O que eu acho que não pode acontecer é as pessoas entrarem num mundo de drogas antidepressivas e ansiolíticos sem antes procurar outros tipos de ajuda. Então, a gente pode fazer terapia, a gente pode fazer acupuntura, a gente pode fazer papoterapia com as amigas. Quer coisa mais gostosa? Liga o Zoom aí, faz uma reunião com todo mundo. Então, todas essas coisas elevam muito o nosso bem-estar. Bom, Dilmirena, concordo que é o melhor indicado, é a minha preferência, já vou falar sobre isso. Voltamos no ganho de peso. Bom, pessoal, quem acha que uma mulher hoje, uma mulher daqui a 5 anos ganha peso, que ela emagrece ou que ela tá com peso normal? O que você acha, Nívia? Daqui a 5 anos, qual que é uma tendência geral? A tendência geral é dar uma engordadinha conforme os anos. Mas não é destino. Perfeito. Não é destino, não é. Perfeito, tá? É exatamente isso. Então, atrás. a tendência é... E aí eu tenho uma coisa para contar para vocês, gente. Tipo, ganho de peso, principalmente nos 3 anos depois da menopausa, 5 quilos.
tá? 5 quilinhos. É muito comum. Então, eu tô cansada de ver gente falando, nossa, eu pus o DIU 5 anos atrás, hoje eu tô 5 quilos mais gorda. Cuidado! Será que foi o DIU? Essa é a minha primeira pergunta, tá? Alteração de peso, de humor, acne, a gente pode ver em torno de 5% das pacientes só. E aí, em alguns casos, realmente, a gente tira esse DIU, quando isso realmente a gente já excluiu todas as outras coisas. Por exemplo, ela tá ganhando peso, né? Tá ganhando peso, ganhando, puxa vida, foi o DIU. Aí você vai descobrir. Ela falou, não, mas agora eu comecei a tomar café com açúcar. Ou então, não, agora eu desenvolvi um hipotireoidismo não tratado. Ah, não, mas eu troquei todo o açúcar pelo açúcar de coco. Gente, açúcar é açúcar. Mel, eu vejo o pessoal botando aquele monte de mel. Tem caloria, né? Nossa, Então, o índice glicêmico do mel é lá em cima. e super, faz assim, né? Voa lá. Mas realmente tem algumas pessoas que podem ganhar peso, e aí nesses casos a gente tira. O que acontece muito, às vezes na colocação, a gente acaba de colocar dali 3 dias, 4 dias, a barriga fica meio inchada. Esse inchaço vai desaparecer, tá? Isso não é comum, assim, não é um problema do DIU. Então isso depois vai desaparecer e aí não tem problema nenhum. O que mais que a gente tem aqui, ó? Tem aqui uma pergunta. Eu tinha anotado. Ovários policísticos e Boa. diumirê. Boa pergunta, tá? A gente sempre falou a gente sempre teve em mente que toda menina que tem uma síndrome dos ovários policísticos, que é aquela que cursa com aumento de pelos, aumento de acne, falta de ovulação, que piora o risco para conseguir engravidar, risco de diabetes, risco de engordar. Então, é uma doença super séria que até de 6 a 20% das meninas podem apresentar. A gente via isso, já vinha na cabeça a primeira coisa, né? Toma aqui uma pílula contraceptiva. Funciona? Funciona. Por quê? Qual que é o problema dessa menina? Ela tem muito hormônio masculino. Não vou falar assim que eu não gosto, já falei para vocês, mas só para o pessoal entender de uma forma mais rápida. Se ela tem muito hormônio masculino, por que a pílula é boa para ela? Porque eu bloqueio esse hormônio. Então, eu tô tampando o sol com a peneira. Tá, é ótimo, porque aí ela acaba as espinhas, ela simplesmente acaba, não tem mais aquela coisa de perder cabelo, de excesso de pelos. Então, ótimo. Só que eu tô mascarando a doença. Eu preciso, acima de tudo, e esse é o melhor tratamento para o ovário policístico, mudança no estilo de vida. Tá? Então, eu tenho que fazer uma suplementação com mil-inositol, que é uma vitamina do complexo B. Eu preciso cuidar da alimentação, limpar essa alimentação dela, tirar os farináceos, os carboidratos simples. Farinha branca é um veneno. Esquece, gente. Eu falo, paciente da Mari não toma pílula e não come pão. Aí as pessoas falam, nossa, mas qualquer pão. Não. Dá para fazer uns pães lindos com farinha de amêndoa, com farinha de castanha, farinha de linhaça, com outro tipo de farinha que não a farinha de trigo. Porque, infelizmente, a gliadina do glúten, ela inflama o nosso intestino. E essa inflamação, ela piora até a absorção das vitaminas, dos minerais dos alimentos. Né? Outro dia eu estava contando um negócio de obesidade que é super bacana. Olha que história boa. Dependendo da sua flora e o que você deu para essa galera, que são as bactérias do seu intestino, comer, elas absorvem mais ou menos calorias de uma determinada comida. Então, tô eu e você, sentamos lá na hamburgueria, pedi um baita de um hambúrguer e uma batata frita. Tem problema comer hambúrguer e batata frita de vez em quando? Não tem problema nenhum, tá? O que não pode é a gente fazer isso sempre. O pessoal, Paulinha querida, ela joga. Essa frase é minha: joga a pílula na lata do lixo já na primeira consulta. É bem isso que eu falo. Bom, voltamos para a hamburgueria, eu e você, tá? Mas você faz atividade física, você faz tudo bonitinho, você é magrinha, você se cuida, você não come as porcariadas que eu falei aqui sempre. E eu faço tudo ao contrário. Eu enfio o pé na jaca, como tudo errado, como pão todo dia, tomo leite de vaca todos os dias, não faço exercício, não faço nada. As minhas bactérias são diferentes das suas. Eu pedi um cheeseburger, você pediu um cheeseburger, tá? Esse cheeseburger tem em média 500 calorias. Você, que é toda bonitinha, vai absorver 300 calorias, 350, o resto, ó, junto pro seu intestino e vai embora. Eu, se deixar, consigo absorver até mais do que ele tem. Porque existe uma permeabilidade do intestino que é diferente de um para o outro
por causa da flora bacteriana. A gente chama isso de microbiota. Então, isso eu acho demais. E aí você mete um anticoncepcional que pode mudar a sua permeabilidade intestinal. Será que não vai mudar no seu peso também? Porque assim, se você levantar os estudos, os anticoncepcionais, eles não engordam, tá? Os orais hormonais combinados. Mas a gente vê o pessoal, às vezes, inchando um pouquinho. Isso é o que eles falam que pode inchar realmente. Agora, será que mexer nesse intestino não pode aumentar o seu risco de ganho de peso? Outra coisa, ansiedade. Quem não tem testosterona fica mais ansiosa. Tem um estudo clínico feito nos Estados Unidos que adolescentes usuários de pílula contraceptiva tiveram aumento do risco, sabe do quê? De suicídio. Porque ficaram muito mais propensas à depressão. E pessoas mais deprimidas, mais tristes, infelizmente, têm um risco. Ah, linda cerqueira! Tem um risco muito maior de depressão e suicídio. Então, gente, na minha opinião, é isso que a Paulinha falou. Pega a pílula e joga no lixo. E aí pro homem também, né? Eu tinha muito medo de parar a pílula. Eu tinha mesmo. Imagino. Eu percebi que foi a melhor coisa que eu fiz. Eu também. E sabe o que é muito legal? Logo que a gente para, a testosterona faz assim, ó, chup, sobe de uma vez. Você fica, meu Deus, que legal. E o que eu sinto é que os parceiros das mulheres agradecem e aí falam pra ela, e elas vêm me agradecer, falando, nossa, meu namorado, meu marido falou que eu tô outra pessoa. E vou contar mais uma coisa, eu ainda não tive a paciência, para não falar outra coisa, de fazer um estudo publicando isso, né? Porque a gente quer fazer 1 milhão de coisas, né? Agora, época de quarentena, nem tanto, mas quando não tá, eu quero fazer meu crossfit, eu quero fazer a minha yoga, eu quero ir pro consultório, eu quero estudar, eu quero ficar com a minha cachorra. Então, assim, aquele 1 milhão de coisas que eu até admiro as pessoas que são mães nessa quarentena. Eu tava conversando com uma amiga ontem, ela falou, Mário, eu tô aqui na minha santa paz tentando fazer a minha yoga. Um sobe na cabeça, o outro sobe na cabeça, o outro derruba tudo. Então realmente, né, não é fácil. Mas tudo isso para falar para vocês da importância da testosterona, tanto na parte cognitiva, tanto na parte de concentração, tanto na parte de massa magra, ganho de peso, tá? Então acho que isso levar para os parceiros, então não é só para as mulheres o benefício de parar a pílula, para os homens também. E aí o Gil nesse ponto é ótimo, né? O Gil vai ser maravilhoso. A Débora fez uma pergunta interessante, que tá tudo desregulado. Quando eu parei também desregulou horrores. E eu acho que faz parte até, né, o organismo se reestruturar sem a pílula, não é verdade? É verdade. E isso pode demorar, assim, 3 meses, 6 meses, às vezes até 1 ano para tudo voltar no lugar. E eu levei 1 ano. Eu acredito. E demora mesmo, porque assim, a pílula ela não mexe só com as gonadotrofinas cerebrais, ela aumenta a TBG também, que é o carreador da tireoide. Então ela também interfere na tireoide. Né? Então a gente tem uma série de outras coisas envolvidas. Eu falo, é uma orquestra dos hormônios, né? Então aí entra a vitamina D, entra a testosterona, o estrogênio, a progesterona, todos os outros hormônios também. Né? Então, eu acho que não... Medo de engravidar. Ótima pergunta. Ela está perguntando. Medo de engravidar. Isso é muito sério, né? Porque, como eu falei, infelizmente até 50% das gestações aqui são indesejadas. E aí eu tô aqui falando mal de pílula e amanhã todo mundo joga a pílula na lata do lixo porque a Mari mandou. E aí eu falo, não adianta trazer para mim porque eu não vou criar. Né? Então, tem outros métodos contraceptivos. O DIU, pessoal, os planos, muitos dos planos cobrem. Então, converse com o seu médico que a gente consegue fazer pelo plano de saúde, ou no hospital, ou na clínica. Então, existe essa possibilidade, Paty, querida, existe essa possibilidade de fazer através do plano de saúde. E DIU não é só para quem já teve filhos, DIU é para todo mundo. Tá? Isso é importante para contar para vocês também. Até adolescentes, né? Eu vi uma matéria que até adolescentes podem usar o DIU. Nos Estados Unidos, eu estou citando de novo um exemplo de lá, porque eles têm mais estudos do que a gente. Eles realmente é o método de eleição em adolescentes. Por quê? Porque adolescente esquece pílula, esquece muito. E aí, quando você esquece um, esquece 2, esquece 3, o que acontece? Engravida.
né? Lá é permitido o aborto, só que o aborto, infelizmente, tem uma taxa de mortalidade muito maior e um custo para o sistema público muito maior. Então, eles pensam assim, meu, eu vou dar a pílula para ela, eu tenho 3 problemas. Ela vai esquecer. Se ela esquecer, ela engravida e eu tenho que fazer o aborto, que lá é permitido, que a gente não vai entrar nessa questão. Não. Obrigada, doutora, pela testosterona lá, marido da paciente, que gracinha, seja muito bem-vindo. E eles falam mesmo, viu? Teve uma que falou assim, doutora, meu marido ia te mandar uma caixa de chocolate para te agradecer, mas falar, mas a Mari não deve comer o chocolate. Eu falei, não, gente, eu como sim, tá? Da próxima vez pode trazer. Eu me divirto com essas coisas, porque muda muito mesmo a libido. Voltando nos Estados Unidos, então a adolescente esquece a pílula. Se ela esquece, ela é engravida, ela tem risco de fazer um aborto. E ela tem risco até de morrer e ter um sangramento durante esse aborto, que isso é muito sério. E a terceira questão dos Estados Unidos muito forte é o risco de processos. Porque lá é muito mais sério esse negócio de processo. Então, quando eles perceberam que pílula dava muito trombose, eles falaram, opa, vamos pensar no DIU, porque aí diminui o risco de eu tomar um processo, porque eu dei pílula para uma menina que sofreu uma trombose. Não precisa ir longe. Olha só, eu tenho uma paciente que faz anos que ela é minha paciente. Muito tempo, mesmo quando eu comecei o consultório. Eu passei para ela Diane 35, tá? Tô falando não comercial porque foi o que aconteceu. A Diane 35 é uma pílula super forte, anti-androgênica. Então, para quem tem ovário policístico, tem muita espina, ela é maravilhosa, porque ela corta tudo, tá? Mas ela tem o risco de trombose, que eu contei para vocês, lá que pode ficar em torno de 4 a 6 vezes mais do que a população normal. O Diane 35, ele é bem parecido com o Yasmin ou eu tô falando muita besteira? Não, é outro componente, tá? É a ciproterona no componente. Mas esse, o Yasmin, o Yasmin, esses outros, eles também são bem antiandrogênicos, mas aí é de outra geração, de terceira geração. Mas voltando no caso dessa menina super jovem, viu, Ni? Ela estava tomando pílula, sentiu uma dor de cabeça muito forte, assim foi. Ela simplesmente fez um trombo. Ela fez um tromboembolismo e foi parar no pulmão. E essa menina ficou 11 dias na UTI. Tá? Jesus. Isso por uma pílula que quem prescreveu? A Mari, tá? A Mari. Graças a Deus, ela ficou bem, saiu, a gente colocou o DIU depois que ela terminou o tratamento. Mas você imagina a gravidade disso. Então, isso foi mais uma coisa que falou, Mariana, acorda, sabe? Não vai ficar... eu só preciso de um caso, tá bom. E aí, realmente, isso já faz bastante tempo. E eu vi outros casos. Eu tinha uma que estava marcada para a gente colocar o DIU, já estava certinha, a gente ia colocar o DIU lá no Einstein, que o plano dela cobria e tudo mais. E ela ia colocar no sábado. Na quarta-feira ela me ligou. Eu achei estranho ela me ligar. Eu falei, nossa, por que ela tá me ligando? Ela falou, Mari, eu tô te ligando porque eu queria cancelar minha cirurgia de sábado. Eu falei, ué, mas hoje é quarta, o que aconteceu? Ela falou, então, eu fiz uma trombose na perna. Uns dias antes ela tomava a pílula. Você vê, as coisas parece que quando tem que acontecer, acontecem, né? Depois, no final, ficou tudo bem, mas teve a trombose também. Então, assim, são casos que eu acho, é claro... Aí você vai para a periferia, você não tem nem água tratada direito, aí você vai falar para ela que ela precisa colocar um DIU. Poxa, Malemar tem posto de saúde, mas eles conseguem dar pílula. Legal, vamos de pílula, porque funciona. Agora, se você tem a opção de não usar, eu fiz saúde pública há muito tempo, eu coloquei muito DIU pelo SUS. E é ótimo, porque você vê a qualidade de vida delas é muito melhor. Muito melhor. Muito legal. Eu tenho aqui, a gente ainda Perguntas. Bom, a gente já falou a gente acho que falou de todos, né? A injeção, né? Alguém perguntou, eu ia pegar aqui, ó, acho que é Contracept. Quer ver que alguém me perguntou? O uso de Contracept para não menstruar e nem ter os efeitos colaterais da menstruação. Ela perguntou se tem problema. Tá. O que acontece é o seguinte, ó. Quando a gente fala... Deixa eu só abrir as fotos aqui. Eu acho que o DIU, eu vejo as pacientes ganhando massa magra, inclusive. Quando eu tiro a pílula e ponho o DIU, elas ganham massa magra, que é o DIU Mirena, e elas acabam perdendo gordura também. E é o que a gente precisa para chegar lá na frente bem. Com certeza, com certeza. Eu vou até mostrar para vocês, gente, em primeira mão, ó. Kailina. Tá, Kailina
É o novo DIU que está chegando no mercado, tá? É do mesmo grupo do DIU Mirena. E esse DIU, ele é menorzinho. Então, assim, o canudinho que entra dentro do nosso colo uterino para ser colocado, ele é 25% menor. E o DIUzinho é um pouquinho menor e a liberação de hormônio por dia também é menor. Então é super bacana, porque antes a gente tinha uma liberação aí de 20 microgramas por dia, agora a gente tem 12. E mesmo assim ele é super eficiente, tá? Então chegou em casa essa semana, esse aqui é só um mostruário, vou mostrar para vocês. É a novidade do momento, tá super legal. Vamos ver se dá para enxergar aqui, ó. Tá? Esse é o DIU, que é igual o DIU Mirena, mas é o Kailina, que é o outro DIU. A gente, para colocar, ele faz assim. Deixa eu pegar um úterozinho para mostrar para vocês como que ele é colocado dentro do útero, tá? Então, aqui faz de conta que é um úterozinho. Tá vendo aqui para vocês? Eu vou só acertar aqui o buraquinho. Coloca aqui dentro, ele faz assim. Aí, uma vez que ele tá lá dentro, a gente aperta, faz assim, e aí tira e ele fica lá, bonitinho, desse jeito. Muito legal, né? Muito o fiozinho legal. desse é roxo. Ah, essa história do fiozinho é legal. Aliás, vocês sabem como funciona o DIU hormonal? Ele não bloqueia a ovulação, tá? Normalmente ele bloqueia a ovulação em torno de 20% dos casos. Os outros, a gente continua ovulando. O pessoal tem dor do meio do ciclo, aquela dor de quando a gente ovula, usando o DIU. E às vezes as pessoas falam, Mari, não tem perigo de eu estar engravidando. Não, não tem. Lá no colo do útero, na saída do colo, né, que a gente tem aqui, ó, a gente tem um muco cervical, que é uma gelatina. O DIU, ele deixa essa gelatina bem dura, e aí os espermatozoides não conseguem subir. Esse é o mecanismo de ação, porque muita gente não sabe do mecanismo de ação do DIU, né? Então é assim que ele funciona. Aí para tirar, simples assim, só puxar, tá? Isso pode ser feito no consultório. Ah, e minha fertilidade? Acho que essa era uma outra pergunta. E a minha fertilidade? Não interfere com a fertilidade, porque depois que você tira, você volta a ciclar. Normalmente a gente fala que dá para liberar, para engravidar em torno de 2, 3 meses depois. Por que não na mesma hora? Porque às vezes o endométrio fica muito fino. Mas eu tenho paciente, amiga minha, que a gente tirou o DIU 15 dias depois ela engravidou. Tá aí 40 anos, também já não era mais mocinha. Mas com a saúde muito boa, com tudo funcionando muito direitinho. Ah, me perguntaram aqui, olha que legal. DIU pode incomodar. Olhando aqui Tá? DIU pode incomodar no ato sexual? Olha que legal. Gente, tem um fio, né? Não sei se vocês conseguem ver, tem um fiozinho. Esse fiozinho fica lá no fundo do colo da vagina, né? Fica lá no colo uterino, mas é um fiozinho que é meio durinho. E aí tem uma outra história boa, né? Que uma amiga minha falou que ela tinha acabado de colocar o DIU. E aí ela tava lá na posição assim de 4, que a gente consegue uma profundidade de penetração maior. E de repente o cara pulou para trás e falou: Meu Deus do céu, tem um siri aqui dentro. Ele falou que sentiu alguma coisa mordendo ele. Tá? Então, assim, DIU não morde, é o fiozinho. Aí nesses casos, a gente tira o fio, a gente só corta o fio e não tem problema nenhum. Depois, na hora de tirar, a gente vai lá e puxa o DIU de dentro da cavidade uterina. Isso é muito simples de ser feito, tá? Ó, tem outra pergunta. Então, DIU causa trombose acima dos 40 anos? Não. Tá? O DIU não causa, não aumenta o risco de trombose. E pacientes acima de 35 anos, tabagistas, não podem de jeito nenhum, com histórico familiar também de trombose, não pode de jeito nenhum. Então, a gente tem que tomar... Lembrei, Caio, eu não ia falar que era você, mas você escreveu, me deu até um acesso feliz aqui. Tem um siri aqui dentro. Aí a gente só corta o fio e fica tudo bem, não tem problema nenhum. Mas tem pacientes que também falam, né? Que depende muito da proporção, do tamanho do pênis e da vagina. A vagina é elástica, né? Ela tem uma profundidade aí de 13 centímetros, mas ela é elástica. Aí aquela menina que é pequenininha, tá lá com aquele cara que tem aquela coisa daquele tamanho... E aí, em algumas posições, a gente acaba tendo muita dor na penetração, principalmente de profundidade.
Qual que é a minha recomendação nesse caso? Corta o DIU, o fio, pede para sua médica cortar o fio fora, que eu acho que isso vai ser legal, porque não vai incomodar tanto. E tenha certeza que esse DIU tá bem colocadinho também, porque se ele estiver muito baixo, isso vai ter dor, vai ter incômodo na hora da relação, tá? Que mais? Quer falar uma sua e eu falo depois uma minha? Não, a gente tá com as perguntas iguais. Com as Mete perguntas bronca. iguais? Ó, aqui Tem 10 minutos. a gente falou já que anticoncepcional e a libido, a gente já falou. Ah, essa é boa, ó. O anticoncepcional dificulta o alcance do orgasmo? Então, o que acontece? Né? Lembra que eu falei para vocês aquela história de quando a gente tem a disfunção sexual, é a disfunção da excitação, da libido e do orgasmo, né? Então, essas três coisas andam juntas quando a gente fala de disfunção sexual. Nesse caso, se a gente teve uma queda da libido como um todo, é muito comum vir acompanhada da anorgasmia ou de uma dificuldade maior em atingir o orgasmo. A doutora Marina deixou no Siri. Agora vai ficar a história do Siri, né? Tá igual a minha caixa de Pandora. A caixa de Pandora, todo mundo me escrevendo: Mari, eu quero ver a caixa de Pandora. Bom, libido é um assunto muito interessante, gente. A gente ri, a gente brinca, mas é um assunto médico, é um assunto sério, tá? Não só médico, mas de outras esferas, porque isso faz parte dos pilares do bem-estar, da saúde plena. E a gente não pode deixar isso de lado e parar com essa coisa de tabu, né? Então, realmente, essa menina que me perguntou sobre orgasmo, pode sim, se ela tiver usando os combinados. Ah, então eu vou parar de tomar pílula e vou botar um anel. Mesma coisa. Ah, então eu vou parar de tomar pílula combinada e vou colocar o adesivo, que me falaram que é mais moderno. Mesma coisa, esquece, tá? O que você pode fazer nesse caso é o DIU só, o DIU de cobre ou o DIU Mirena, agora o Kailina, né, que é a outra opção, que eu tô louca pra começar a trabalhar com ele, ver como que vai ser, porque eu acho que vai ser bem mais desconfortável a colocação. E aí eu vejo as meninas, né, que tomam pílula há muitos anos, e aí o útero fica super pequenininho. E aí na hora de colocar o DIU é um saco, é difícil colocar. Por isso que às vezes eu até prefiro colocar no hospital com sedação, porque aí não incomoda tanto, tá? Outra coisa, gente, de orgasmo, né? Tem algumas drogas que retardam muito o orgasmo. Então, até o excesso, o abuso de bebidas alcoólicas, isso retarda. Mas drogas como a sertralina, por exemplo, eu falei da fluoxetina e da paroxetina, mas a sertralina também piora muito a gente conseguir chegar no orgasmo, né? Sertralina não tá proibido? Oi? Sertralina não. Sertralina não. Eu achei tá? Não, sertralina continua. A sibutramina, que eu acho que você pensou, mas a sibutramina foi proibida e voltou e ainda tá aí tá no mercado. Ó, outra dúvida, tem algum problema tomar o anticoncepcional por anos consecutivos? Não, tem problema nenhum. Esse negócio de tem que trocar a pílula, tem que dar um tempo da pílula. Na minha opinião, tem que dar um tempo da pílula para nunca mais voltar, né? Mas essa é a minha opinião pessoal. Ad infinitum. Não, ad infinitum. Precisa dar um tempo? Precisa, pro resto da vida. Você não chega mais perto disso. Então, realmente não tem problema nenhum. Aí, essa daqui perguntou em alemão. Eu tive que caçar e ver o que era. Ela falou que para homens, o que a gente poderia... Se tem alguma coisa para homens. Então, uns anos atrás, eu vi alguns contraceptivos que era tipo um gel que colocava no ducto deferente, que bloqueia a passagem do espermatozoide. Isso pensando em contracepção para homens também. Né? E para a parte de libido, se foi a outra coisa que ela perguntou, porque foi difícil entender que ela falou em alemão aqui. Mas para os homens também a gente tem outros estimulantes de libido. E aí, mais uma vez, voltar naquela história de alimentação saudável, tirar o açúcar, não abusar da bebida alcoólica, tentar dormir direitinho, tudo que a gente já sabe. Ó, pode causar incômodo na hora da relação. É aquela história do fio, e aí a minha recomendação é só ver se ele tá bem inserido e cortar o fio. Eu acho que as minhas perguntas a gente falou todas, ó, que volta eu de acho novo. que só ficou uma aqui, que teve mais de uma até. Como aumentar a libido? Boa pergunta. Uma pena que a minha primeira live de libido, não sei, deu algum
problema e o Insta acabou derrubando e a gente não conseguiu salvar, mas eu fiz depois um IGTV. Então corre lá no meu Insta, que tem um IGTV, tá Mariala, doutora Mariala. E aí lá tem um falando sobre coisas que podem melhorar a libido e tem depois uma segunda live falando de libido, tá? Mas libido, como eu disse, a gente tem que estimular todos os nossos sentidos. Não vale só eu falar aqui de contracepção. Então, o que que a gente pode fazer para estimular a libido? A gente pode pensar em estimular, por exemplo, a visão. Né? Então, vista uma lingerie bonita, coloca um pijaminha legal para o seu marido. Tô falando entre nós mulheres, depois a gente pode falar dos homens também. De repente, vai esperar ele, como eu até brinquei outro dia, né? Falei, você é da área de saúde, coloca só o avental, coloca aí a sua máscara, porque hoje todo mundo tem uma máscara em casa, e um salto alto. Ou então, imagina que legal, coloca o seu avental de cozinha, só ele, um salto alto e a sua máscara. Gente, olha que coisa diferente, sabe? Então, coisas para estimular a visão. Ah, o meu tava aqui agora também no colo. Meu ela fala, mãe, tá bom já, tá falando muito. E aí, claro, tem coisas pra gente tomar pela via oral. Então, maca, tríbolos, libifen, o próprio hormônio testosterona que a gente falou. Estímulos táteis, então velas que não queimam, que você pode usar na sua pele. Plumas que você pode passar, óleos de massagem, cheiro. Gente, cheiro é uma coisa muito legal. Então, tenha velas perfumadas. Quem gosta de incenso, a máscara, quero te usar hoje. Hoje vai todo mundo. Gente, já é sexta-feira. Não tinha dia melhor pra gente falar de libido, né? E outra coisa que eu falo muito é a gente perder o medo de se tocar, de se conhecer. Tá? Então, assim, se você ainda não tem o seu brinquedinho, vai lá na exclusiva, compra um brinquedinho, entra no Mercado Livre, compra a varinha mágica, digita lá, varinha mágica, Fairy, Mercado Livre, um massageador. Gente, custa entre 60 e 80 reais. Você só vai encostar, liga na tomada, só vai encostar na região clitoriana, é um massageador, tá? Não vai cair a mão, não é pecado, não tem nada disso. Esse tipo de coisa é muito importante porque você aumenta a vascularização da região perineal, pélvica, vulvar, vaginal e você leva células de defesa para lá. Então, além de melhorar, de deixar tudo mais úmido, tudo, você ainda tem uma descarga de adrenalina, noradrenalina, serotonina, são os hormônios do bem-estar e evita de ter uma periquitite. Poxa, vai fazer lição de casa aí 2 vezes por semana. A gente não exercita o corpo, vai exercitar a periquita. Exatamente. Porque parece que para a mulher é um tabu, né? É um tabu, é verdade. Infelizmente é um tabu. Mas a gente, aos poucos, você que está fazendo esse trabalho lindo de levar pessoas super legais que eu vi para o seu Insta. Então, é isso que a gente tem que fazer, né? Levar o conhecimento, aproveitar que a gente está tendo esse tempo e aproveitar a gente, porque a nossa vida é a coisa mais linda e acho que, assim, ser grato todo dia. Hoje eu acordei um pouco mais feliz, então já treinei, porque ontem foi difícil de treinar, mas uma yoga eu tenho feito pelo menos para manter a respiração, né? Respirem, tá? Eu vi que você vai falar, você vai ter uma outra live, né, falando sobre essa parte. Eu vou. Convida o pessoal. Também sobre a aromaterapia. Ai, que maravilhoso. Eu tô com a agenda de live bem bacana. Muito bem. A Mari foi um presente que um curso na área da saúde me deu, né? A gente se viu, deu liga, né? E, nossa, e ela é um presentão aqui pra gente. Ixi, também. tá cortando, me ouvindo? Agora tô. Aí, voltou. Doutor. E a gente tem 3 minutinhos. A gente conseguiu falar tudo, hein? Conseguiu, menina. Eu falo que eu falo demais, né? Eu falo, meu Deus. Não. Mas que Mari, bom. muito obrigada de você ter aceitado o convite. Prazer, minha linda. Bate-papo bacana, né? Pra mulherada aí se soltar mais. Com certeza, Ani. E eu agradeço todo mundo que estava aqui com a gente nessa sexta-feira à noite. Obrigada. Um ótimo final de semana para você. Para você também. Olha, um beijo enorme. Um beijo. Tchau, tchau.